Bom dia pessoal, eu sou Jean Venâncio do campo de Vitória da Conquista e hoje vocês vão ter uma pequena aula comigo. Hoje vamos abordar didática e docência na escola e alguns outros assuntos muito importantes para você que quer ser professor de teatro. Eu começo afirmando que a figura do professor é peça fundamental em sala de aula. O mesmo é um articulador da escola, devendo apoiar a relação entre alunos, familiares e gestores. O professor deve e tem como principal papel conhecer a realidade do aluno, da sua família e da comunidade em que o mesmo está inserido. A didática é encontrada no campo do conhecimento, sendo essencial a respeito da docência e atuação do professor como profissional. É concebida no campo dos saberes e prática reflexiva da docência e assume como objetivo o ensino, esse complexo ato que se atém no contexto social e profissional. Esse processo de ensinar e aprender não pode ser visto de modo casual, com resultados imediatos, como se todo o ensino permitisse uma única forma de aprender. Na verdade, existem várias formas de ensinar e de aprender. Ou que fosse garantido que o ensino assegurasse a aprendizagem. O fracasso escolar, que historicamente alimenta a desigualdade e o ciclo da pobreza, é um dos índices de que ensinar não é um ato neutro e requer mais estudo e reflexões sobre o seu tema entendimento. Sendo a educação um processo intencional, social, situado histórico e politicamente, entendemos que, apesar dos inúmeros formatos educacionais, a escola é a instituição formal responsável socialmente pelo acesso, difusão e democratização do conhecimento e experiência fundamentais para a vida do sujeito em sociedade. É necessário e preciso formar crianças, adolescentes e adultos como sujeitos ativos, criativos, críticos da realidade em que vive, de forma distinta do modelo iluminista, que enfatiza a sua dimensão racional do saber e do ensino, a capacidade criativa de cada ser, restringindo percepções e ações do mundo, formando seres capazes de promover mudanças oriundo no meio em que vive. Com base em tudo que eu já venho dito, compreendemos que educar em uma perspectiva sensível e libertadora visa superar práticas de ensino baseado na introdução, na reprodução e na passividade, e sim seres ativos, criação de seres críticos, formação de pessoas capazes de tomar decisões, fazer indagações e questionamentos. Esse é o verdadeiro objetivo dos jogos e do teatro na vida social de cada jovem. O jogo teatral criado pela norte-americana Viola Spolin é um trabalho diferenciado, tendo como proposta um teatro constituído de improvisações, com regras e a reflexão sobre o processo de aprendizagem na pedagogia teatral. Jogos teatrais é aquela composição de jogo utilizada no teatro, que pode ser dramático, com cena, improvisações ou brincadeiras de uma maneira mais lúdica. O jogo teatral é composto por uma preparação e vivência. Spolin sugere que deve ficar atento à comunicação entre o transmissor e os seus receptores. Ambos precisam dialogar entre si. Spolin afirma que deve fazer uma pequena avaliação para verificar se o foco foi ou não alcançado. A avaliação nunca se deve dar de forma crítica, mas sim instrutiva, de modo que os jogadores cresçam em seu conceito de observadores, aprimorando cada vez mais o saber e a linguagem teatral. A América Latina vivia um momento histórico com grandes ameaças de dominação norte-americana. Nesse contexto surge o teatro do oprimido, sendo resultado de uma história de resistência e criação do teatro brasileiro. O TO, em seu sentido político-pedagógico, pode ser compreendido como uma materialização sêmica de propostas libertadoras, resultante das lutas pela educação e cultura popular. Boal afirma que todo teatro é político, é necessário haver a sua democratização. O teatro deve ser manuseado pelo povo e para o povo. Os oprimidos devem se apropriar dos meios de produção teatral. Também deve haver a incorporação do teatro às lutas sociais, visando o mesmo como ferramenta de transformação social e na formação de lideranças no campo e da periferia. O teatro como resposta à desigualdade social. Boal lutou contra a ditadura e causou uma revolução no teatro e na dramaturgia brasileira. Sendo assim, compreendemos a importância do jogo e do teatro na formação do sujeito no meio social, na construção e na socialização de práticas e as transformações que o mesmo apresenta ao decorrer do tempo, do pessoal ao social. Nesse contexto, o ensino dos jogos do teatro como forma de educar é uma importante ferramenta na formação de jovens capazes de promover mudanças oriundas no meio em que vive. Agradeço a todos. Parte desse texto foi tirado do e-book da professora Silene. Obrigado.